Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 9 a 15 de junho. Essa semana ela está bem importante para a astrologia. Temos alguns pontos gerais que antecipadamente já vou compartilhar com vocês. Júpiter muda de roupagem, ele se despede de Gêmeos e ingressa a partir de segunda-feira no signo de Câncer. Teremos lua cheia no meio da semana, expandindo tudo, tornando todos os seus efeitos das suas intenções que você fez na lua nova, que foi dia 27 de maio mais ou menos, no momento de manifestação, no momento de colheita. Além disso, mais dois aspectos bem relevantes. Sextil de Netuno com Plutão, que vai até o final do ano. Esse sextil de Netuno e Plutão, ele faz um marco muito importante. E Saturno conversando com Júpiter, que também é um marco, que vai até 23 de junho, ou seja, é um aspecto que continuaremos sentindo bem forte no decorrer da outra semana também. Além disso, temos aí no final da semana se acentuando uma quadratura de Marte com Urano que pede mudanças. Mudanças que você não adianta tentar evitar, vem mesmo com tudo. Então, eu quis trazer esse geralzão, porque agora eu vou esmiuçando no decorrer da semana. Primeiro, Júpiter em Câncer, como isso interfere na gente? Ele dura aproximadamente um ano em cada signo. Então agora ele ingressa em Câncer e vai até 20 de junho de 2026. Ou seja, uma temporada nessa sintonia canceriana. E todos nós, enquanto humanidade, estaremos sendo influenciados por esse ingresso em Câncer. Câncer é elemento água, então água está ligado com sentimento, nutrição e especificamente em Câncer com os laços familiares também, com os nossos bens imóveis, com o nosso lar. Então esse período todos nós vamos ser convidados a refletir sobre o que realmente nos nutre, como que está a sua relação de autocuidado, o que é importante para você se sentir pertencente e nesse momento da sua vida, o que pode ser ressignificado, o que pode ser perdoado, o que pode ser deixado para lá em prol de uma boa convivência, em prol da harmonia, o que você pode fazer por você e pelo outro. É natural que durante esse período de Júpiter em Câncer, você se sinta com mais vontade de estar próximo de quem verdadeiramente te nutre. Então, estreita muito os laços familiares, seja entre relacionamento afetivo, laços familiares de uma forma geral, com amigos mais próximos também. Também estreita a relação com o seu lar mesmo, a sua casa, dá vontade de deixar mais aconchegante. De repente você começa a querer comprar plantas para sua casa, colocar uns quadros diferentes, mudar a cor da parede. Então, Câncer traz esse espaço de eu estou buscando me nutrir. Todos os cancerianos, ou quem tem ascendente em Câncer, Lua em Câncer, Vênus em Câncer, vai estar sendo bem convidado a esse estímulo. Então, se você tem Câncer forte no seu mapa, é um período que gera bastante movimento, principalmente oportunidades, porque é um planeta extremamente benéfico. Então, a área do seu mapa que você tem Câncer, o aspecto que você tem Câncer no seu mapa, os planetas que estão em Câncer, eles vão ser bem estimulados. Então, se você é canceriano, canceriana, Júpiter vai estar com o seu Sol, você fica mais iluminado, você tem mais energia, você se sente com mais otimismo, porque metade do que a gente colhe na nossa vida é fruto da qualidade dos nossos pensamentos. Porque, de repente, você tem uma intenção, mas você fica com um pensamento negativo, não sabe por que não acontece. E às vezes é só uma questão do pensamento. Um treinamento aqui que dá para vocês fazerem é, antes de dormir, visualizar o que vocês querem. Isso já ajuda muito, sabe? É controlar esses pensamentos. Então, o Júpiter em Câncer, ele vai trazer isso muito forte para os cancerianos. Se você tem ascendente em Câncer, Júpiter vai estar no seu ascendente. De repente, você pode fazer uma viagem internacional, ter uma oportunidade fora do país. Júpiter pode estar ativando a sua Vênus, novos negócios, novas possibilidades, novos relacionamentos, ou dar uma repaginada na relação.
Então, olha no seu mapa astral, né, no seu mapa natal, o lugar que tem câncer, esse lugar vai estar sendo ativadíssimo num sentido extremamente positivo até 20 de junho de 2026. Se você não tem nenhum planeta em câncer, olha a área do mapa, na astrologia temos 12 áreas. Então, dentro dessas 12 áreas de domínio, em algum lugar, câncer vai refletir. Deixa nos comentários, se você tiver dúvida, olha, tô com câncer em tal área, que eu comento lá depois para você. Porque é muito importante entender como funciona esse aspecto para você aproveitar as oportunidades. Então é bem legal observar isso daí. E no sentido geral também, essa questão de pertencimento. Às vezes a gente perde de conviver, perde de ter mais alegria com quem a gente ama, com quem a gente gosta. E pode ser mais leve, pode ser mais simples. Câncer também ensina sobre isso, sabe? Sobre um amor como um nível de consciência, num outro estágio da evolução humana. E não num estágio tão primitivo. E então é o convite para todos nós nos conectarmos com algo bem mais leve. E além desse Júpiter em Câncer, temos bons aspectos logo no início da semana que chama atenção, porque Mercúrio, nosso planeta da comunicação, também está em Câncer. Ou seja, a nossa comunicação está mais afetiva, mais calma, mais ponderada, promovendo um espaço para cura em aspectos da sua comunicação que está com alguns desafios, porque às vezes o desafio na comunicação está na escuta. Às vezes você só não está escutando. Às vezes você só está reagindo, se defendendo. E isso todo mundo perde. Então Mercúrio em Câncer está trazendo isso e fazendo um bom aspecto com Júpiter e Vênus também, logo no início da semana. O que isso favorece? Novos cenários de um lugar mais leve. A gente já teve uma lua nova no signo de Gêmeos, né? Estamos inseridos numa alunação geminiana que é sobre movimento, sobre flexibilidade, sobre novas conexões. E agora, nesse cenário, Mercúrio, que é o planeta regente dessa alunação que estamos, entra em Câncer. Então, ele pede uma profundidade, ele pede uma calmaria, um lugar mais confortável dentro de você. Por quê? Porque a gente está falando dos sentimentos, das emoções, do que deixa a gente vulnerável, mas também do que nutre, de como estamos nos sentindo pertencentes ou não em determinada situação. Então, observe na sua vida qual cenário você pode vivenciar de um lugar mais leve. As soluções aqui para determinados problemas, porque lembra que os problemas são criações. Você cria os seus problemas. Então, todo problema ele é criado, porque depende da lente que você está olhando para aquilo. Então, digamos que você tenha uma lente e seja o momento de você mudar essa lente. Você muda essa lente. Por quê? Porque com esses aspectos, eles trazem esse convite de que, peraí, mas eu posso fazer diferente aqui? Por que eu não posso fazer diferente aqui? E quando a gente fala em soluções de problema, nós estamos falando de soluções criativas para aquele determinado problema. Então esses aspectos aqui, logo de segunda-feira, gera esses insights, sabe? Soluções criativas, de um lugar que você não percebeu. E sempre por um caminho mais leve. É tão mais leve que você pode olhar e falar assim, caramba, eu nem imaginava que isso era possível, como que isso veio da minha cabeça? Pois é, mas pode vir da sua cabeça, porque estamos passando por grandes movimentos astrológicos e de mudanças em nível de consciência. Meu, seu, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, todo mundo está passando pelo mesmo processo. O céu, ele não faz uma seleção natural, ele não diferencia. Então, ele conecta todos nós na mesma página. A diferença é que nessa mesma página, quando eu leio, eu posso aprender de um jeito. Você pode aprender de outro jeito. Mas estamos na mesma página. Caminhando aqui na semana, terça-feira. Terça, tá um dia confortável, mas temos aspectos também que eles geram um lugar de profundidade. É o seguinte, Mercúrio, o planeta da comunicação, ele começa a entrar numa tensão com Netuno,
que está em Áries, junto com Saturno, em Áries. Então, a comunicação aqui, embora ela está passando por um processo para ir para um caminho mais leve, um caminho de soluções criativas, pode vir desconforto, pode vir lugares que você não quer olhar. Então, qual que é a orientação? Cuidar para estar presente nas situações. Se você for fechar um contrato, é legal reler, porque Netuno, às vezes, ele deixa a visão um pouco turva. Só que como está com Saturno, é nesse contexto que parece que trava, que você também pode enxergar. Então, assim, pode vir alguns desconfortos. E a sabedoria está em ter paciência para depois ir, assim, soltando, sabe? Como se você estivesse desemaranhando algumas coisas. Só que tudo que antecede uma ordem, tudo que antecede uma solução, pode vir um caos, pode vir uma baguncinha. Outro aspecto de terça que me chama a atenção, são aspectos fortes esses, eles ganham uma amplitude no todo da semana. Vênus, relacionamentos, faz uma tensão com Plutão. Só que Plutão está em Aquário, trazendo aí um marco geracional muito forte, que conversamos sobre isso. Então, nessa quadratura, é importante perceber que as relações, no nível enquanto humanidade, elas estão passando por reformas, por processos de transformação interna que reverbera no externo. E aqui é importante perceber que deve prevalecer a individualidade, a liberdade de expressão, a verdade, o respeito. E numa situação dessa, pode surgir necessidade de alguns ajustes claros, de conversas claras, e perceber que na vida, nos relacionamentos, tem hora que é importante desapegar de caprichos pessoais e olhar a relação, a sociedade, por um lugar mais amplo. Mas com Plutão em Aquário, nós estamos caminhando para um novo formato de relação. E toda vez que a gente também está caminhando para um novo formato de relações, a gente vai ver assim, muitas possibilidades dentro de vários formatos de relação. E aí é importante você também saber os seus limites nisso, entender o que serve, o que cabe para você, o que não cabe para você. Mas é importante resguardar a sua individualidade e liberdade de expressão. Isso vai vir muito forte e de dentro para fora, sabe? É importante estar consciente disso para o quê? Não sair numa discussão desnecessária, sendo que pode ir para um lugar de diálogo, de ajuste, de trocas e de evolução na relação. Então é muito legal aproveitar esse aspecto, sabe? Vamos caminhando mais, na quarta-feira, finalmente a lua cheia. Vocês podem perceber que conforme eu tô conversando da semana, cada semana é um ritmo. Essa semana, como é lua cheia, eu tô aqui falando com vocês e é interessante porque vai expandindo mesmo. Eu tô sentindo o movimento da lua, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega na quarta-feira, finalmente lua cheia. E aqui eu vou fazer uma pausa aqui com vocês. Sintoniza agora, nesse momento. Faz uma pergunta do fundo da sua alma, que eu vou tirar uma carta. E vamos ver qual o recado que essa carta vai dar para essa pergunta que você está pensando agora, nesse momento. Pensa comigo. 1, 2, 3. Vou usar Ganesha, porque Ganesha abre caminhos. E a lua cheia sempre é a oportunidade de cocriação, manifestação. Lua cheia fortíssima, fortíssima, que vai estar acontecendo no céu. Ela está acontecendo no signo oposto a Gêmeos, ou seja, em Sagitário, um signo também de fogo, mutável, de expansão, de criar, de inovar também. Um signo que não se importa muito com o que os outros vão pensar, vai e faz. Então, nesse momento da sua vida, pensa numa pergunta que eu vou tirar aqui. Vamos ver qual que é o recado de Ganesha para você, para essa pergunta e para essa lua cheia. Bom, saiu a reflexão aqui da generosidade. Essa carta, generosidade. Tô com o livro aqui também, de Ganesha. Vamos ver se tem algum ponto aqui que eu bato o olho aqui e já trago para vocês um recado um pouco mais profundo de Ganesha. Porque Ganesha, ele abre os caminhos mesmo, ele tá ligado com manifestação e tá ligado com a lua cheia.
que é sobre essa questão da manifestação. Olha que interessante aqui o que ele traz. A compaixão pelos outros é um resultado natural de estar ciente e ser consciente de seus sentimentos. Quando você é generoso em espírito, é capaz de assumir a responsabilidade completa pela sua vida. Trabalhe com Ganesha para auxiliá-lo a se aproximar da coisa certa. Isso é importante, especialmente quando você está com medo e sentimento conflitante. Respeite o outro e tenha uma vida consciente. Aqui, a mensagem, em síntese, é você estar num espaço de gentileza. Estar no espaço de gentileza com você, de gentileza com a vida, de gentileza com todos que estão à sua volta. Desde o seu pet, de quem de repente está colaborando com a sua casa, está colaborando com o seu trabalho, com seus colaboradores, com todo mundo. Seja gentil para que a vida te mostre, porque é um espelho. Então aqui ele traz esse aspecto e ele também fala sobre você aceitar as pessoas como elas são. Porque às vezes, né, principalmente com as pessoas mais íntimas, o problema principal dos conflitos é porque você não aceita. A aceitação, ela liberta. E a generosidade também. Então, essa situação que você pensou, que você trouxe para Ganesha, pensa assim, o que cabe aqui eu aceitar? O que, de repente, eu estou querendo um resultado, mas estou fazendo outra coisa com as pessoas que estão em minha volta? Então, comece fazendo o que você intencionou aí na sua pergunta. Comece fazendo pelo outro também o que você trouxe de alguma forma nessa pergunta, porque Ganesha é mais abstrato esse aqui. Então, é um outro lugar de reflexão. Também, se quiser deixar os comentários, ou se fizer sentido para você, alguém que você sabe que está passando por uma situação de conflito nesse momento, que está passando por uma situação de medo nesse momento, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Porque o objetivo aqui é compartilhar conhecimento. É um serviço que eu estou prestando. O objetivo meu aqui é compartilhar. Então, quanto mais esse vídeo chegar em outras pessoas, mais pessoas podem receber insights. E essa lua cheia é poderosa? Poderosa. Verifica, de acordo com a carta que saiu, com a sua pergunta, pega a sua agenda, às vezes você não lembra de cabeça, mas lá para o dia 27 de maio foi quando começamos a lua nova. Então toda lunação, e isso vai acontecer também com as marés, ela tem um início, meio e fim, ela tem um ritmo. Então observa lá, 27 de maio, o que você estava intencionando, o que você estava pensando. Além da lua cheia aí, trazendo todo esse espaço de manifestação, de expansão também, porque estamos em Sagitário, tem um aspecto, que eu comentei no início do vídeo, de Saturno com Júpiter, período até 23 de junho. Aqui o que é importante vocês perceberem? Saturno, nossas estruturas. Júpiter, como que esse crescimento acontece. Mas o que a gente esquece de Júpiter é que ele não é só sobre crescimento. Ele é sobre o que é verdadeiro para você. E aí, com Júpiter, não dá para mentir. E esse aspecto, ele traz um lugar de você olhar para sua vida e perceber as mentiras que você anda contando para você. E essas mentiras, elas vão vir à tona. Por quê? Geralmente, o que acontece? Algo começa a travar. Então, se você está contando uma mentira no relacionamento, e de repente é uma questão de ajuste no relacionamento, mas se tem alguma mentira que você está contando, que você está permitindo, o relacionamento trava. Se for na sua vida financeira, tiver uma mentira que você esteja contando, sua vida financeira trava. Mesmo que você tenha um fluxo de dinheiro, suponha que você tenha uma renda estável, alguma coisa acontece para fazer travar. Você começa a ter que gastar com o carro que quebra, você não sabe por quê. Você começa a ter que gastar com uma reforma na sua casa que não estava planejada e é uma reforma necessária por conta de, sei lá, um cano que estourou. Não tem o que fazer, tem que fazer consertar. Então,
a vida que tiver com alguma distorção, alguma mentira, vem à tona esse período, né, de 10 de junho a 23 de junho. Pode ser que, dependendo do seu bom karma, não venha tão aparente. Nem sempre as coisas estouram, mas você percebe aquele desconforto. Então é muito comum que nesse período você possa viver espaços de renovação. Então vamos acompanhar muitas situações de mudança de cidade, mudança de trabalho, ajuste na estratégia de trabalho, ajustes nas parcerias de trabalho, lugares e situações que você reforma para chegar num outro ponto, ajusta a rota, é aquela coisa, se a gente começa um projeto, começa alguma coisa, e você vai consertando no meio do caminho. Não dá para estar tudo perfeito, a gente começa inicialmente como dá, do jeito que dá, no meio do caminho você vai ajustando. Então vai vir, assim, situações na sua vida que ou vão ficar evidentes, ou você mesmo percebe. Mas permita-se um mindset aberto, flexível, para que você possa aproveitar esse aspecto com sabedoria, fazendo as mudanças necessárias, sem medo de ser feliz, percebendo que o desejo tem que ser maior que o medo, porque o medo paralisa, e o medo ele vai gerando mais e mais situações de baixa vibração. Isso aí é comprovado, né? A vibração, os hertz, fica muito baixo. Culpa, medo, esses sentimentos, eles nos afastam do que é verdadeiro. Então aqui você está numa situação assim, vem a verdade, e a vida vai te mostrar. É um aspecto poderosíssimo, eu diria, poderosíssimo. Eu que sou mais sensível, porque comigo, como eu vou gravando, e antecede, né? O aspecto antecede. Então eu estava sentindo isso, vai dar uma intensificada. Basicamente é isso, gente. Caminhando mais um pouco aqui na semana, na quinta-feira, a Lua ingressa em Capricórnio, tanto quinta como sexta, temos os mesmos aspectos assim mais relevantes, que essa Lua ela está conversando com Vênus, promove facilidade para novos inícios, quando ela conversa com Vênus, ela tira o véu de algumas situações, num aspecto mais forte com Netuno, e também faz uma oposição com a mente. Então, sentimento e razão passa por um processo de como se fosse um cabo de guerra, mas isso acaba trazendo lucidez, porque a ideia é integrar o nosso sentimento. Sempre falo com vocês sobre isso, né? Integrar sentimento, pensamento e comportamento. Então, esse aspecto, ele gera uma densidade quando você está pensando uma coisa e você sente outra, ou você não consegue pensar e entender seus sentimentos. Então, esses extremos, eles fazem com que você acabe tendo mais clareza do que você está sentindo, para você poder estar mais harmônica no seu comportamento. Percebe? Autoconhecimento é tudo. Só quando você entende que sentir é uma coisa, pensar outra coisa, fazer outra coisa, mas que isso tem que estar no mesmo sentido, você já tem aí 3 ferramentas fortíssimas de autoconhecimento e autoobservação. Quinta e sexta tá legal para planejamento, por conta de Capricórnio, esse elemento terra que está vindo mais forte. E um aspecto que teremos longo, que se intensifica também para o final da semana, é um sextil de Netuno com Plutão, que ele está trazendo uma mudança geracional. Então, até o final do ano, esse sextil de Netuno e Plutão, ele vai trazer muitas mudanças e todo mundo passando por um processo de realmente mudar a lente que você vê o mundo. E quando você muda a lente que você vê o mundo, a sua realidade muda, porque muda a forma que você está se relacionando, muda a forma que você está pensando, e aí a sua realidade vai mudar. E vai mudar para melhor, porque tudo pode acontecer. Você muda o seu estágio de consciência. Tá muito forte Netuno e Plutão. Assim, gente, essas transformações, elas vão acontecer você querendo ou não. Se você tiver com receptividade para você mesmo, sendo gentil com você mesmo, o universo pode te surpreender de um lugar que você nem imagina.
Assim, eu não tô querendo ir para um lugar de positivismo tóxico, mas é um aspecto geracional que ele está influenciando todo mundo, na verdade. Todos nós. Então é bem interessante e permita-se que a sua realidade mude de acordo com o que você está escolhendo para você. Não resista a mudar a sua lente. Não resista. Evite resistir a ficar com a mesma lente. Pensa que tudo que paralisa no universo morreu. Se você vê uma planta parada, ela está morta. Então, assim, o movimento está vindo. Você querendo ou não. Tudo vai mudar à sua volta. Você querendo ou não. Só que você consciente disso, você pode fazer mudanças com sabedoria. Mudanças mais alinhadas com a sua verdade, com o que vai te fazer feliz. Voltando ao início da semana que eu conversei sobre Júpiter em Câncer. Ou seja, mudanças relacionadas com o que te faz se sentir pertencente. O que te faz se sentir nutrido, nutrida de corpo e alma. O que verdadeiramente te faz? Faça essa pergunta. Não deixe para depois. E para finalizar, quinta-feira, nesse contexto que a gente conversou de Vênus com Plutão, ele continua na quinta-feira e quinta é dia dos namorados. Quinta também é dia dos namorados. E aí é você ser gentil com você nesse dia. Porque é um dia que comemoramos o amor, os relacionamentos. Tem uma frase que eu gosto muito, que ninguém se transforma sozinho, ninguém transforma ninguém, nos transformamos no encontro. E os relacionamentos são uma grande oportunidade de transformação, porque o outro é espelho, e não tem como você acelerar o seu processo de autoconhecimento se não for por meio de um relacionamento. Então, nesse dia dos namorados, comemore, celebre quem você ama, quem está com você, mas acima de tudo, comece celebrando com você mesmo, porque você é a pessoa mais importante. Então, primeiro você tem que ser gentil com você, inteiro com você, para você estar inteiro com o outro. Independente das suas escolhas, vamos supor que você está num formato agora solteiro, solteira, celebre com você. Não tem companhia melhor que a sua. Não tem. Estar em harmonia com quem você é, com as suas escolhas hoje e honrar esse espaço que você está, de se permitir estar com você e de repente não estar numa relação só para estar numa relação. Então isso só mostra um estágio de amor próprio que você está com você, porque no fundo é uma escolha. Então traga consciência dessa escolha e celebre com você. Se você está num relacionamento, celebre com quem você ama, mas desse lugar de se permitir ser você mesmo e ser gentil com o outro, porque relacionamento também é isso. Você às vezes quer uma coisa e você está sendo gentil, você está sendo esse espaço de generosidade que você espera que o outro seja com você, e deixa o amor fluir. Esse aspecto de Vênus e Plutão, ele traz também uma intensidade para o amor. Ele traz lugares também, às vezes, de algumas conversas desconfortáveis, mas só é amor verdadeiro se em algum momento tiver conversa desconfortável. Porque senão, alguém também está se anulando. Não é saudável um relacionamento em que tenha alguém se anulando. Então, tá tudo bem. Bora celebrar o amor, bora ser feliz. Caminhando pro final da semana aí, na sexta. Não temos aspectos tão relevantes assim. O que chama atenção é a Lua em Capricórnio, trazendo aí um espaço de planejamento, organização. Ela traz um confronto entre sentimento e emoção, e a ideia é caminhar na mesma direção, perceber o que você sente, o que você pensa, que pode estar no mesmo sentido, é para estar no mesmo sentido, tira o véu das ilusões e favorece também novos inícios, novas parcerias. Caminhando para o final da semana, sábado e domingo, a Lua ingressa em Aquário. Aquário, ela traz aí, favorecendo o lugar seu com grupos, amigos, viagens, coisas novas, criatividade a mil. Então, assim, saia da caixinha no final de semana, tá bem legal para isso, tá fazendo um aspecto com Urano bem interessante. Ao mesmo tempo, finalizando a semana, Marte tá na quadratura exata com Plutão. Marte e Plutão, ele traz um aspecto de ruptura, de confronto, de mudanças repentinas. E às vezes, por isso que eu estava já trazendo sobre essas reflexões de mudança durante todo esse vídeo, porque esse aspecto ele já estava respingando e agora eu tô
entrando um pouco mais em detalhes. Mas o ápice é no domingo, esse convite de mudanças, de reviravoltas, eles têm influência na próxima semana também. Aí é estar em permissão. Você pode intencionar que você autoriza mudanças que sejam contribuição para a sua essência, para quem você é, para o que vai te trazer alegria, o que vai te trazer felicidade. Então, esteja em permissão com as mudanças que vão ser contribuição para a sua consciência, para o seu ser, para a sua felicidade plena aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa seus comentários, curta aí, porque aí o YouTube realmente entrega para mais pessoas. É muito importante ter vocês conversando, trocando aqui comigo. Eu gosto de ler, ouvir e estou aí à disposição. Quem quiser aprofundar, é só me chamar. Uma excelente semana, um beijo no coração.